A mitologia na saga de Poseidon. Oi, amigo, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Poseidon, o imperador do oceano que governa o reino do mar, voltou à vida na Era Tubal e é assistido por seus protetores, os 7 generais marinas. Sua maligna missão é assumir o controle da Terra, destruindo a humanidade com chuvas torrenciais que provoquem inundações e enormes ondas pelo mundo todo. Desta forma, uma outra batalha começou. Krishna de Krisaor, guardião do pilar do Oceano Índico, é o detentor da lança dourada que atravessa tudo. Cavaleiro de Atena, fico contente que tenha vindo. Sou o general que vigia o pilar do Oceano Índico. Meu nome é Krishna de Krisaor. Luta contra Shiryu de Dragão. A lança dourada do general Marina foi capaz de atravessar o escudo do Cavaleiro de Bronze. Porém, quando o Cosmo de Dragão se eleva, tão poderoso quanto o poder dos Cavaleiros de Ouro, consegue deter a lança. O quê? Seu escudo se tornou de ouro, mas não apenas o seu escudo, como também toda a sua armadura! O espírito dos Cavaleiros de Ouro queima tão forte quanto o fogo na minha armadura. E com a espada sagrada Excalibur, que habita seu corpo, consegue destruir a lança do súdito de Poseidon. Já está desistindo? Por que acha que eu salvei a sua vida depois da nossa luta? Foi porque você tinha uma grande missão a cumprir: salvar Atena. Por esse motivo, eu dei tudo o que eu tinha para você antes de eu morrer. A lança de Krisaor não é rival para o seu braço direito. Esqueceu disso? Você pode cortar qualquer coisa com seu braço. Não esqueça que você tem um dom. O meu espírito habita no seu braço. Excalibur está dentro de você. Agora que a sua cosmoenergia é tão poderosa quanto a dos Cavaleiros de Ouro, você é capaz de usar a sua força corretamente. Shiryu, você deve salvar Atena. Na mitologia hindu, Krishna é um deus, a 8ª existência terrena de Vishnu, compreendido como o Ser Supremo. Apesar de ser uma divindade, Krishna veio à Terra como um ser humano, trazendo a bondade ao mundo. Mesmo carregando ensinamentos do hinduísmo, foi incompreendido pelos homens no planeta. Seu nome significa a suprema verdade absoluta, e é formado pelo adjetivo que significa preto ou azul escuro, cor que o descreve nas escrituras e em estátuas e pinturas indianas. Também foi descrito em sua vida adulta como príncipe guerreiro que travou inúmeras batalhas, derrotando infindáveis combatentes demoníacos. Mandarei você para o Nirvana com meu poderoso Maharoshini. Tarde demais, o seu fim chegou! Morra, Shiryu! Maharoshini! Poderosa Excalibur, acabe com ele! A escama representa Krisaor, que na mitologia grega é um gigante, filho do deus Poseidon e da górgona Medusa. Nasceu sob o solo sagrado do templo de Atena, e por isso, a deusa da guerra converteu Medusa em um monstro, que transformava em pedra todos que a olhassem. É considerado o irmão de Pégaso, o cavalo alado. Krisaor e Pégaso nasceram das gotas de sangue da Medusa que caíram no mar, ou surgiram do pescoço da górgona quando Perseu a derrotou. Perseu pediu o escudo de Atena emprestado e destruiu a Medusa. Ele não olhou para ela de frente, senão se transformaria em pedra. Ele olhou para o reflexo da Medusa no escudo e cortou a cabeça dela. Krisaor, do grego, aquele que tem uma arma dourada, nasceu com uma espada de ouro. O design da escama de Krisaor foi inspirado em um dos 4 guardiões do budismo japonês, Zoushouten, o guardião do sul associado à prosperidade, ao verão e ao fogo. É representado com armadura e uma lança em uma das mãos, juntamente com um círculo com 3 chamas. O general, após ter sua lança quebrada, desperta a Kundalini, a energia universal que dormia em seu corpo. Esse termo é usado na Índia, que fica diante do Oceano Índico, o mesmo do pilar que Krishna protege. O personagem também utiliza mantras e chakras da região.
Os chakras são centros de energia que regem a estabilidade física, intelectual, emocional e espiritual. Quem é você? Sou Caça de Linnates, guardião do Oceano Antártico. Então, você é aquele terrível demônio marinho da mitologia grega. Casa de Linnates, guardião do pilar do Oceano Antártico, é um imperdoável demônio das águas que brinca com o amor nos corações das pessoas. Na luta contra os Cavaleiros de Atena, Casa consegue vencer Seiya, Yoga e Shun. Mas não resistiu ao racional Cavaleiro de Fênix, que foi capaz de superar o golpe baixo do General Marina de Poseidon. Você é mesmo a Seika? Então você é minha irmã? Seiya. Seika, não. Contudo, antes de morrer, Linnates descobriu o ponto fraco que Fênix esconde no fundo de seu coração. Ikki! Esmeralda! Maldição! Se soubesse antes da existência da Esmeralda. O nome Casa vem do verbo em português caçar, visto que o personagem nasceu em Portugal. Faz alusão ao título de caçador de corações. A escama de Linnates representa uma salamandra, assim como seu golpe, salamandra satânica. Salamandra satânica! Na mitologia grega, Linnates são as ninfas das águas dos lagos. Podem se transformar em outros seres e assim enganar suas vítimas. A mais famosa entre as Linnates foi Salmacis, a ninfa do lago em que se banhava o belo deus Hermafrodito, o filho dos deuses Hermes e Afrodite. Apaixonada pelo maravilhoso rapaz, Salmacis o agarrou e implorou aos deuses que nunca mais os separassem. O desejo da ninfa foi atendido, e ambos foram fundidos em um único ser andrógeno, fruto da junção de um homem com uma mulher. Você é o covarde que se aproveita da inocência dos outros para ganhar, mas vai se arrepender de tudo o que fez. Eu não tenho nenhuma obrigação de lhe dizer o meu nome, mas se eu não disser, irá para o inferno sem saber quem acabou com a sua desprezível vida. Mas isso não será justo. Por isso eu vou me apresentar e espero que nunca se esqueça de mim. Eu sou o Ikki de Fênix! Para saber mais sobre os outros generais marinas de Poseidon, deixe seu like, subscribe, comenta, #casa. Muito obrigado!